que você vai ouvir agora nunca foi completamente explicado. Até hoje, ninguém conseguiu fechar todas as pontas deste caso. Se você acha que já conhece o caso Evandro, espere até descobrir os detalhes que quase ficaram enterrados para sempre. O vento úmido vindo do mar ainda carregava o cheiro salgado da praia de Guaratuba quando o pequeno Evandro Ramos Caetano foi visto pela última vez naquela noite de 6 de abril de 1992. Às 7h30 da noite, a cidade parecia envolta por aquele silêncio particular que só existe em municípios litorâneos fora da temporada. Poucas luzes acesas, poucos carros passando, e um clima suspenso entre a tranquilidade e algo que ninguém conseguia nomear. O sol tinha desaparecido há pouco, deixando para trás uma faixa alaranjada no céu que ainda refletia nas vidraças das casas, enquanto as primeiras lâmpadas públicas piscavam, tentando vencer a escuridão iminente. A família de Evandro, uma família simples, rotineira, acostumada aos dias de trabalho e às noites tranquilas, não imaginava que aquele seria o último jantar que fariam sem o peso de um pesadelo que mudaria para sempre o curso da cidade e do próprio Brasil. Evandro tinha apenas 6 anos de idade. Um menino pequeno, magro, sorriso fácil, aqueles olhos grandes que pareciam sempre buscar alguma coisa além do que estava na frente dele. Ele era inquieto, brincalhão, do tipo que corria pelas ruas de terra batida com uma energia que parecia não acabar nunca. Sua mãe, Dona Salete, vivia repetindo que ele tinha asas nos pés. Naquela noite, porém, as asas o levariam para longe demais. Por volta das 8 horas, o movimento no pequeno bairro onde Evandro morava era típico de uma segunda-feira de outono, vizinhos conversando perto dos portões, crianças ainda brincando de pega-pega, e os sons familiares, o latido de um cachorro, o arrastar de uma cadeira na casa ao lado, o rádio de um vizinho tocando Roberto Carlos em volume baixo. Mas algo naquela noite parecia diferente. Como se um véu de inquietação silenciosa estivesse prestes a cair sobre a cidade. Ninguém sabia explicar, mas muitos anos depois, quando pessoas tentavam revisitar suas memórias para entrevistas, documentários, investigações e especiais de TV, vários moradores descreveram uma mesma sensação vaga, um ar estranho. Foi nesse intervalo entre a banalidade e o inexplicável que Evandro saiu de casa pela última vez. Segundo relatos iniciais, ele teria pedido permissão para ir até a casa de um colega, algo que fazia quase sempre. A distância era curta, coisa de poucos minutos andando. A rua era considerada segura. As crianças do bairro andavam sozinhas o tempo todo. Não havia até então nenhum histórico de desaparecimentos, violência ou qualquer tipo de crime que fizesse com que uma mãe, em Guaratuba, no início dos anos 90, pensasse 2 vezes antes de deixar o filho andar por perto. A mãe autorizou, como tantas outras vezes, e Evandro saiu. O que aconteceu depois desse momento ainda é um dos maiores mistérios da história criminal brasileira. A última pessoa que teria visto Evandro caminhando foi uma vizinha que afirmou lembrar do garoto correndo pela rua, com seus passos rápidos e despreocupados, como sempre fazia. Era por volta de 8h30 da noite. O céu já estava completamente escuro. O ar começava a ficar mais frio. A vizinha recordou, anos depois, que havia algo particularmente marcante naquele instante. Ele parecia ter pressa. Mas não de um jeito ruim, mas como quem está animado com alguma coisa. Depois disso, Evandro sumiu no breu da noite. A família começou a estranhar sua demora pouco antes das 9. Era comum ele brincar um pouco e voltar, mas nunca demorava tanto. A mãe tentou manter a calma no início. Talvez ele tivesse ficado conversando. Talvez tivesse ido para outra casa. Talvez nem tivesse percebido quanto tempo passara. Mas conforme os minutos se estendiam, aquela inquietação sutil começou a ganhar peso, corpo, forma. Algo estava errado. Algo estava muito errado. O pai saiu para procurá-lo nas ruas próximas. Chamou seu nome repetidas vezes. Perguntou aos vizinhos se haviam visto o menino. Bateu em portas. Rodou quarteirões inteiros. Nenhum sinal, nenhuma pista, nenhuma resposta. A cidade, tão pequena e acolhedora, parecia de repente ter engolido o menino como se fosse um abismo silencioso. A cada minuto que passava, a angústia crescia. O tempo parecia correr mais rápido que a esperança. Às 9 e pouco, a família já havia acionado mais vizinhos. Algumas pessoas pegaram lanternas e começaram a percorrer terrenos baldios, vielas, fundos de casas. A cada Evandro, que ecoava pela noite, o silêncio respondia mais alto. E esse silêncio, segundo aqueles que participaram das primeiras buscas, foi o que começou a gerar medo. Não havia barulho, não havia resposta, não havia rastro. Era como se o garoto tivesse evaporado. Quando o relógio se aproximava das 10 da noite, o desespero já consumia a família. A mãe chorava. O pai tremia. Alguns vizinhos tentavam confortá-los, mas ninguém conseguia esconder a gravidade da situação. Algo terrível, incompreensível, impensável havia acontecido e ninguém conseguia explicar o quê.
A polícia só seria acionada mais tarde, mas isso faz parte de outro capítulo dessa história. Por ora, o que importa é o registro do último instante conhecido, a última visão concreta, o último fragmento de normalidade antes que Guaratuba fosse arrastada para um dos casos mais controversos, mal investigados, mal explicados e profundamente marcantes da história de desaparecimentos no Brasil. E tudo começou ali, naquela pequena rua, sob o céu escuro de uma noite comum de segunda-feira, com um menino de 6 anos caminhando rumo a um destino que até hoje permanece envolto em sombras. Os vizinhos tentavam organizar uma busca improvisada. Um grupo foi para a praia, outro para a região dos Pinheiros, outro para o pequeno campinho onde as crianças costumavam brincar durante o dia. Cada quadra era vasculhada. Cada árvore, cada portão, cada corredor estreito entre as casas. As lanternas riscavam o escuro em feixes nervosos, como se procurassem não apenas uma criança, mas uma resposta. E a resposta não vinha. Às 10h10, o pai de Evandro decidiu ir pessoalmente ao posto policial. A decisão tardia, típica de cidades pequenas, onde tudo parece sempre tão seguro, ganharia peso nas horas e dias seguintes, quando o caso se tornaria um dos mais comentados do país. Mas naquela noite ninguém imaginava a dimensão do que estava prestes a acontecer. Para eles, era apenas uma busca desesperada por um menino que de algum modo havia se perdido, se machucado e entrado em algum lugar errado. Nada mais, nada menos. O policial que estava de plantão ouviu o relato com uma expressão que misturava preocupação e incredulidade. Era raro, quase impossível, que uma criança desaparecesse de repente em Guaratuba. A cidade era pequena, tranquila, quase intimista. As pessoas se conheciam. As ruas eram familiares, o tipo de lugar onde se dormia com portas destrancadas e janelas abertas no verão. Depois de anotar os detalhes iniciais, o policial acompanhou o pai de volta para casa. Enquanto isso, a mãe permanecia no portão, acompanhada por vizinhas que tentavam confortá-la. Uma delas segurava uma garrafa de água que ninguém bebia. Outra tentava explicar que às vezes crianças se escondem para fazer graça. Mas a própria voz dela tremia. Algo naquela noite indicava que aquilo não era uma brincadeira, que não era um sumiço temporário. Havia um silêncio diferente no ar, uma ausência. Como se a cidade estivesse segurando a respiração. Quando o relógio marcou 10h30, as buscas começaram a se intensificar. Mais vizinhos se juntaram ao grupo. Carros com faróis acesos percorriam ruas de terra. A polícia começou a bater nas portas, perguntando se alguém tinha visto Evandro. Algumas pessoas acordaram ao ouvir as batidas. E então, aos poucos, a notícia começou a se espalhar. O filho da dona Salete sumiu. O Evandro? Sim, o Evandro. E de casa em casa, de rua em rua, um clima inquietante começou a se formar. Aquelas palavras nunca haviam sido ditas ali. Nunca com tanta urgência. Nunca com tanto medo. À medida que a madrugada avançava, a sensação de que algo grave havia acontecido se tornava mais forte. Não havia pegadas, não havia testemunhas, não havia nada. Um desaparecimento assim, tão abrupto, tão silencioso, tão absoluto, era incomum demais para passar despercebido por um olhar atento, e os policiais que começaram a se revezar na busca sabiam disso. Mas aquela primeira noite ainda tentavam trabalhar com hipóteses simplistas. O menino poderia ter se escondido, se assustado com alguma coisa, se perdido em um terreno baldio. Crianças de 6 anos são imprevisíveis, afinal. Podem se esconder em lugares improváveis, podem dormir em qualquer canto. Mas será que dessa vez podiam? Por volta de 11 da noite, algumas luzes começaram a acender nas casas ao redor. Pessoas saíam em silêncio, com semblantes tensos, segurando lanternas. Até quem não conhecia a família foi ajudar. O bairro inteiro parecia se mover como um único organismo, um corpo coletivo guiado pela mesma urgência, encontrar Evandro. Enquanto isso, a mãe permanecia no portão, acompanhada por vizinhas que tentavam confortá-la. Uma delas segurava uma garrafa de água que ninguém bebia. Outra tentava explicar que às vezes crianças se escondem para fazer graça. Mas a própria voz dela tremia. Algo naquela noite indicava que aquilo não era uma brincadeira, que não era um sumiço temporário. Havia um silêncio diferente no ar, uma ausência. Como se a cidade estivesse segurando a respiração. Quando o relógio marcou 10h30, as buscas começaram a se intensificar. Mais vizinhos se juntaram ao grupo. Carros com faróis acesos percorriam ruas de terra. A polícia começou a bater nas portas, perguntando se alguém tinha visto Evandro. Algumas pessoas acordaram ao ouvir as batidas. E então, aos poucos, a notícia começou a se espalhar. O filho da dona Salete sumiu. O Evandro? Sim, o Evandro. E de casa em casa, de rua em rua, um clima inquietante começou a se formar. Aquelas palavras nunca haviam sido ditas ali. Nunca com tanta urgência. Nunca com tanto medo. À medida que a madrugada avançava, a sensação de que algo grave havia acontecido se tornava mais forte. Não havia pegadas, não havia testemunhas, não havia nada. Um desaparecimento assim, tão abrupto, tão silencioso, tão absoluto, era incomum demais para passar despercebido por um olhar atento, e os policiais que começaram a se revezar na busca sabiam disso. Mas aquela primeira noite ainda tentavam trabalhar com hipóteses simplistas. O menino poderia ter se escondido, se assustado com alguma coisa, se perdido em um terreno baldio.
Crianças de 6 anos são imprevisíveis, afinal. Podem se esconder em lugares improváveis, podem dormir em qualquer canto, podem... Mas será que dessa vez podiam? Por volta de 11 da noite, algumas luzes começaram a acender nas casas ao redor. Pessoas saíam em silêncio, com semblantes tensos, segurando lanternas. Até quem não conhecia a família foi ajudar. O bairro inteiro parecia se mover como um único organismo, um corpo coletivo guiado pela mesma urgência, encontrar Evandro. Mas ao mesmo tempo, um sentimento sombrio começou a rondar a comunidade. Alguns moradores afirmaram depois que, naquela primeira madrugada, sentiram um arrepio estranho, uma sensação de que estavam olhando demais para a escuridão, e que a escuridão, de algum modo, estava olhando de volta. Era irracional, talvez, mas era real. À meia-noite, a polícia já considerava que o caso não era um simples extravio. Algo mais grave parecia estar em curso. Um delegado foi acordado para acompanhar a situação. Carros começaram a circular por áreas mais afastadas da cidade. Um grupo de policiais varreu uma parte da mata próxima. Outro grupo caminhou pela praia, os faróis dos carros refletindo na água escura, enquanto as ondas quebravam pesadas, indiferentes à tragédia prestes a se instalar. A essa altura, a mãe já havia perdido a força para permanecer em pé. Foi amparada por vizinhas, sentada no sofá, coberta com um cobertor que ela mesma não se lembrava de ter pedido. A respiração dela era curta, irregular. De tempos em tempos, ela chamava pelo filho em voz baixa, como se por algum milagre ele pudesse ouvi-la de onde quer que estivesse. Ou como se ela pudesse chamá-lo de volta do lugar onde tinha sido levado, se é que alguém o havia levado. As horas passaram. A madrugada avançou. A escuridão ganhou precisão, como se cercasse cada rua, cada casa, cada rosto aflito. Não havia pistas. Não havia ruídos. Não havia passos pequenos voltando para casa. Não havia Evandro. E foi exatamente esse silêncio absoluto que começou a transformar aquele desaparecimento em algo muito mais sombrio do que a cidade estava preparada para enfrentar. A partir desse ponto, o caso deixaria de ser apenas uma busca por uma criança perdida e começaria a se transformar em um dos episódios mais controversos, mais dolorosos e mais distorcidos da história criminal brasileira. Mas isso pertence ao capítulo seguinte. O sol ainda não havia nascido quando os primeiros sinais de cansaço começaram a se mostrar nos rostos das pessoas que haviam passado a madrugada inteira procurando por Evandro. Às 5 da manhã, o céu de Guaratuba começava a assumir aquele tom acinzentado e silencioso que antecede o dia, mas não havia nada de belo naquele amanhecer. A cidade parecia encolhida, como se pressentisse que algo muito maior do que todos estava prestes a acontecer. Havia um peso no ar, um tipo de silêncio que não parecia apenas ausência de som, parecia aviso. O pai de Evandro caminhava sem rumo definido, os olhos avermelhados, as roupas cobertas de areia e orvalho. Ele não lembrava mais quantas vezes havia percorrido aquele trajeto. A cada esquina, chamava o nome do filho numa voz que já não tinha força. De vez em quando, parava, inclinava o corpo para a frente, apoiava as mãos nos joelhos e respirava profundamente, como se tivesse esquecido como funcionava o próprio corpo. A mãe, sentada na sala, envolvida por duas vizinhas que se revezavam para tentar evitar que ela desmaiasse, parecia existir em um lugar entre a vigília e o choque. Seus olhos estavam abertos, mas não viam nada. Era como se ela estivesse presa dentro de um pesadelo do qual não conseguia acordar. Às 6h10 da manhã, carros começaram a se aproximar da casa. Mais policiais. Mais gente que vinha ajudar. A notícia tinha corrido pela cidade durante a madrugada. O nome Evandro já havia atravessado quase todas as quadras de Guaratuba. E agora, enquanto o dia nascia, moradores saíam de casa com casacos, lanternas e garrafas de café, preparando-se para mais horas de busca. Muitos carregavam no rosto uma expressão que misturava esperança e medo, uma combinação devastadora. Todos queriam encontrar o menino, mas todos também temiam encontrá-lo. Às 6h40, o delegado responsável chegou. Era conhecido por ser rígido, sério, quase frio. Desceu do carro com uma prancheta debaixo do braço, cumprimentou o pai de Evandro com um aperto de mão firme e ouviu rapidamente um resumo do que havia sido feito até então. Não havia muito o que dizer. Ninguém tinha visto nada. Nenhuma pista, nenhum barulho estranho, nenhuma movimentação suspeita. Nada. E foi exatamente esse nada que começou a incomodar o delegado. Crianças desaparecem sim, mas raramente assim, de uma maneira tão súbita que parece quase mágica, ou quase mecânica, como se um botão tivesse sido apertado, apagando uma vida de um segundo para o outro. Isso não acontece sem deixar rastros. Alguém sempre vê alguma coisa, sempre há uma pegada, uma marca, um objeto caído, mas não ali, não em Guaratuba, não naquela noite.
Às 7 em ponto, a polícia organizou uma linha de busca mais estruturada. Um grupo seguiria pela orla, outro verificaria o bosque, outro revisitaria pontos já checados durante a madrugada. O delegado anotava nomes, horários, distâncias. Ele não dizia, mas algo perturbava desde o início. O menino havia sumido numa área relativamente movimentada, com casas próximas, pessoas circulando, ainda que tarde da noite. Era difícil acreditar que ninguém tivesse ouvido uma porta bater, um grito, um tropeço, ou qualquer coisa que sugerisse uma movimentação incomum. Às 7h23, a mãe de Evandro pediu para sair da casa. As vizinhas tentaram convencê-la a ficar, mas ela insistiu. Suas pernas tremiam, mas ela caminhou até o portão como uma mulher que já não tinha nada a perder. Parou na calçada, olhou para a rua e, com uma voz rouca, chamou o nome do filho. O som ecoou pela vizinhança como um lamento antigo, como um chamado que rasgava a alma. Foi então que a cidade inteira percebeu o tamanho da tragédia. Naquele único momento, até quem estava tentando se manter racional, até quem acreditava que o menino seria encontrado dormindo atrás de alguma caixa ou escondido num clube abandonado, sentiu um arrepio na espinha. Um arrepio que dizia, silenciosamente, isso não é normal. Às 8, jornalistas começaram a chegar. 2 deles, vindos de Curitiba, haviam sido informados por rádio sobre o desaparecimento. Ainda não havia gravidade o suficiente para gerar uma cobertura estadual, mas algo no tom da comunicação feita pela polícia chamara a atenção. Os jornalistas perguntaram se poderiam gravar algumas imagens, mas foram orientados a esperar. A família precisava de privacidade. A busca precisava de foco. Às 8h15, uma vizinha trouxe café para os policiais. Mas ninguém bebeu. Era estranho. Café quase sempre conforta, aquece, acalma. Mas naquele dia, o café parecia quase um intruso, um lembrete de que a vida continuava enquanto algo terrível estava acontecendo ali. O pai de Evandro, porém, segurou o copo. Suas mãos tremiam tanto que o líquido se agitava, mas ele não derramou. Olhou para o café como se estivesse tentando se ancorar em algo familiar, algo que pudesse lembrá-lo de que aquela era a mesma casa, a mesma rua, a mesma cidade onde ele vivera a vida inteira. Mas nada parecia igual. Nada. Às 8h50, um grupo que percorria a área do bosque voltou correndo, dizendo que havia algo estranho entre as árvores. Por um segundo, o coração de todos parou. Alguém pensou que talvez fosse ele. Talvez Evandro estivesse lá, sentado, encolhido, adormecido. Mas não era. Era apenas uma peça de roupa velha, rasgada pelo tempo, misturada com folhas secas. Não tinha nenhuma relação com o caso. Mas o susto deixou claro o estado emocional da comunidade. Qualquer pequeno detalhe poderia desencadear uma reação enorme, um desespero imediato. Às 9h05, um policial bateu na porta da família com uma pergunta delicada, uma das piores perguntas que um pai pode ouvir. Havia alguém com quem o Evandro costumava falar? Algum adulto? Algum estranho? Alguém que tenha aparecido recentemente pelo bairro? A pergunta fez a mãe estremecer. O pai respirou fundo. Eles olharam um para o outro por alguns segundos. Foi um silêncio longo, pesado, denso. E então, quase ao mesmo tempo, responderam, não. Mas havia uma hesitação na voz deles. O tipo de hesitação que nasce não da dúvida, mas da memória. Daquela sensação indescritível de que algo, em algum dia, em algum momento, poderia ter acontecido, mas que na hora pareceu tão pequeno, tão comum, tão insignificante, que ninguém prestou atenção. Às 9h40, a polícia tomou uma decisão. Faria buscas também no cemitério da cidade. A ideia deixou alguns moradores desconfortáveis, não apenas pela simbologia sombria, mas porque o cemitério era um lugar onde pessoas costumavam ver carros estranhos, figuras que ninguém reconhecia, movimentos que às vezes aconteciam tarde da noite. Nada que tivesse sido levado muito a sério. Mas agora, tudo ganhava novo significado. Tudo parecia suspeito. Às 10h15, um radialista local foi até o bairro. Com um gravador na mão, tentou conversar com moradores. Muitos recusaram. A comunidade estava assustada, emocionalmente desgastada e, ao mesmo tempo, desconfiada da presença de pessoas de fora. Mas uma senhora idosa, cuja casa ficava próxima ao trajeto que Evandro havia feito, aproximou-se e disse em voz baixa, quase sussurrada, "Ontem à noite, eu ouvi algo." O policial mais próximo deu um passo à frente. A senhora respirou fundo. Contou que por volta das 7h20 da noite havia ouvido um barulho vindo da rua, como se uma porta de carro tivesse batido. Ela achou normal. Pessoas chegavam e saíam o tempo todo. Não prestou atenção. Era uma rua comum, movimentada. Mas agora, aquilo voltava à mente dela com força. Ela achava que talvez um carro tivesse parado ali. Talvez alguém tivesse chamado a criança. Talvez... A polícia pediu detalhes. Cor do carro? Modelo? Placa? Mas a senhora balançou a cabeça. A lembrança era vaga, quase como um sonho que você tenta agarrar logo ao acordar e que desaparece entre os dedos. Ela não tinha certeza de nada. Só lembrava do som, aquele som seco, abafado, típico de uma porta pesada sendo fechada com pressa. Às 10h40, o delegado reuniu todos na rua da família.
Era a primeira atualização geral desde o início da manhã. Ele falou com voz firme, mas a tensão era visível. O caso estava ganhando contornos muito sérios. O desaparecimento não se parecia com uma fuga, nem com um acidente comum. Parecia rápido demais, silencioso demais, limpo demais. E essa percepção, esse entendimento súbito, de que algo gravíssimo havia acontecido, caiu sobre todos como uma onda gelada. Foi naquele momento que a mãe de Evandro começou a chorar pela primeira vez desde a madrugada. Não um choro contido, não lágrimas discretas, mas um choro profundo, cruel, primitivo, do tipo que parte de dentro do corpo como se quisesse romper o mundo ao meio. Um choro que fez alguns vizinhos desviarem o olhar. Um choro que marcou aquele dia para sempre. Às 11h10, o delegado fez uma pausa, olhou para a rua silenciosa, para as casas alinhadas, para os rostos exaustos, e disse algo que faria o coração de todos afundar. Se foi levado, não foi por acidente. A cidade nunca mais seria a mesma depois dessa frase. E o caso estava apenas começando. A sala onde todos estavam reunidos, policiais, moradores e alguns curiosos que foram se aglomerando conforme a notícia se espalhava, parecia pequena demais para conter tamanha tensão. As lâmpadas fluorescentes piscavam vez ou outra, lançando sombras desconfortáveis sobre os rostos cansados, e o cheiro de café velho misturava-se ao odor úmido das botas sujas da equipe de busca. O delegado, com os cotovelos apoiados na mesa metálica, respirava fundo e lento, tentando organizar mentalmente as informações que chegavam em avalanche. O desaparecimento repentino de uma criança de 6 anos já era suficientemente grave. O fato de ser um menino pequeno, frágil, tímido, ainda pior. Mas havia algo naquele caso específico, algo que ninguém conseguia nomear, que deixava tudo mais pesado, mais opressivo, como se o ar dentro da delegacia tivesse engrossado. As horas seguintes foram um mosaico caótico de relatos fragmentados, hipóteses incertas e pequenas discrepâncias que surgiam a cada nova entrevista. Primeiro vieram os moradores que estavam na praça na tarde do desaparecimento. A maioria relatou exatamente a mesma coisa. Evandro brincava perto dos escorregadores, corria atrás de um carrinho de plástico vermelho e, de tempos em tempos, olhava para o portão como se esperasse ver alguém conhecido. Ninguém se recordava de ter visto um adulto aproximando-se dele, nem mesmo alguém estranho circulando pela região. Mas as lembranças pareciam frágeis, nebulosas, moldadas mais pelo susto do que pela certeza. Uma senhora afirmava ter visto uma Kombi branca estacionada próximo à rua lateral. Um jovem jurava que não havia nenhum veículo diferente por ali. Um comerciante dizia ter notado um homem encapuzado observando a praça de longe. Outra testemunha insistia que a praça estava praticamente vazia naquele momento. Nada convergia. Foi quando chamaram a mãe, Dona Maria Cecília. O delegado a conduziu à sala mais reservada, temendo que o tumulto do lado de fora a deixasse ainda mais desesperada. Ela entrou cabisbaixa, as mãos tremendo levemente, os olhos vermelhos de chorar sem pausa desde a tarde. Ao sentar-se, segurou o crucifixo que carregava no pescoço, como se nele estivesse seu último fiapo de equilíbrio. A voz falhou quando começou a explicar o que havia acontecido, mas a dor era tão evidente, tão crua, que ninguém ousou interrompê-la. Eu só virei as costas por alguns segundos, poucos segundos, repetia, como se tentasse convencer a si mesma, como se estivesse presa naquele instante, reconstituindo cada movimento, cada passo, cada detalhe mínimo que pudesse explicar o inexplicável. Ele estava ali comigo. Eu ouvi ele rir e depois não ouvi mais. As palavras afundaram todos na sala em um silêncio pesado. A imagem era poderosa. Uma mãe preparando algo dentro de casa, acreditando que o filho estava seguro no quintal, tão perto, tão acessível, e então, num piscar de olhos, ele desaparece, como se tivesse sido sugado pelo próprio ar. A polícia começou a refazer a rota entre a casa da família e a praça. Era um trajeto curto, menos de 2 quadras, cercado de casas simples, pequenos comércios e passagens estreitas. Não havia nenhum ponto cego tão dramático que explicasse um sequestro tão rápido e silencioso. Mesmo assim, cada portão, cada corredor, cada terreno baldio foi revistado com lanterna, cães farejadores e equipes divididas em grupos. Nada. Um dos investigadores, com mais de 20 anos de experiência, paramos frente ao muro que separava a rua de um terreno abandonado e comentou algo que ninguém quis ouvir, mas que ecoou na mente de todos. É como se o menino tivesse evaporado. Essa sensação começou a virar a tônica da investigação. Não havia pegadas, não havia rastros, não havia testemunhas com relatos consistentes. E quando a polícia não encontra nada, absolutamente nada, no início do caso, é como se fosse obrigada a lutar contra um inimigo invisível, uma sombra que age rápido demais para deixar qualquer prova para trás. À noite, a cidade já estava inquieta. O calor abafado típico do litoral parecia prender o ar, deixando a sensação de que algo terrível pairava sobre Guaratuba. Primeiro vieram as conversas sussurradas, depois os comentários mais diretos. As primeiras suposições sobre sequestro surgiram entre vizinhos. A ideia de que alguém pudesse ter levado o menino começou a tomar força, mas sem nenhum elemento concreto.
E, infelizmente, quando não há respostas, as pessoas preenchem o vazio com medo, com teorias, com rumores. No entanto, o que mais chocou os investigadores foram os desencontros dentro das próprias narrativas da vizinhança. A cada depoimento surgia uma informação estranha. Alguém dizia ter ouvido um carro acelerar bruscamente pouco depois do horário estimado do desaparecimento. Outra pessoa mencionava ter visto um vulto arrastando algo para dentro de um portão. Um rapaz contou ter ouvido um choro distante, mas não soube precisar o horário. Nada parecia sólido. As memórias, infladas pelo estado emocional, misturadas ao medo e à noite que caía sobre a cidade, se tornavam mais confusas. Enquanto isso, na sala da delegacia, a mãe permanecia sentada no mesmo lugar, como se estivesse presa ali, incapaz de aceitar que o filho que ela vestiu, alimentou e abraçou naquela manhã estivesse agora desaparecido sem explicação. De vez em quando, ela olhava para a porta, como se esperasse que Evandro entrasse correndo, e tudo aquilo não passasse de um mal-entendido. Mas a porta continuava fechada. A realidade continuava dura. Quando o relógio marcou quase meia-noite, a equipe principal do caso decidiu organizar uma força-tarefa maior. A notícia já havia se espalhado para cidades próximas, e voluntários começaram a se oferecer para ajudar nas buscas. Policiais militares, civis e até bombeiros se juntaram para ampliar o raio de procura. Usaram lanternas mais potentes, drones de baixa altitude, cães especializados e veículos para vasculhar áreas afastadas. A praia, os mangues, trilhas e regiões de mata foram explorados com cuidado. Mas tudo o que encontravam eram marcas aleatórias, rastros antigos e objetos que não tinham relação com o menino. E então veio o medo mais terrível, a possibilidade de que Evandro não estivesse mais nas redondezas, que alguém tivesse fugido com ele para longe. A cada minuto que passava, essa hipótese ganhava mais força. O silêncio absoluto da cidade naquela madrugada era quase cruel. Nenhum sinal, nenhuma pista, nenhuma sombra confiável que apontasse um caminho concreto. Apenas o vazio. O delegado, exausto, olhou novamente para o mapa aberto sobre a mesa. As marcações em vermelho se espalhavam, ampliando o perímetro de busca a cada hora. Ele esfregou o rosto com as mãos e suspirou. Isso não faz sentido, murmurou baixinho, quase para si mesmo. Mas todos ouviram, e ninguém discordou. Do lado de fora, os cães farejadores latiram de repente, puxando seus adestradores com força. Por um momento, houve esperança, um fio tênue, mas real. Todos correram para ver. No escuro, o latido ecoava forte, como se houvesse finalmente algum rastro. Mas ao chegar ao local, descobriram que os cães estavam apenas reagindo ao cheiro de restos de comida descartados por algum morador mais cedo. Mais uma pista falsa. Mais um baque. A madrugada seguia longa, cruel, pesada. A cidade parecia adormecida e ao mesmo tempo completamente alerta. Portas fechadas, luzes acesas, gente rezando, esperando, perguntando-se como aquilo era possível. Como um menino tão pequeno some tão perto de casa? Como ninguém vê, ninguém ouve, ninguém sabe? E, no entanto, era exatamente isso que havia acontecido. A manhã seguinte ao desaparecimento de Evandro amanheceu com um silêncio estranho, um silêncio que parecia se estender por toda a cidade de Guaratuba como uma névoa pesada. O sol surgia tímido, mas não trazia o alívio esperado. Em vez disso, iluminava as ruas com um brilho incômodo, revelando olhares aflitos, portas entreabertas e moradores que caminhavam como se estivessem presos em um sonho ruim, prestes a acordar. Mas ninguém acordava. A realidade era dura e concreta. O menino havia desaparecido sem deixar vestígios, e o tempo parecia correr contra todos. Por volta das 7 horas da manhã, a delegacia já estava lotada. Policiais chegavam apressados, alguns ainda com o semblante marcado pela madrugada inteira sem dormir. Voluntários esperavam ansiosos por instruções. Repórteres começavam a rondar discretamente, farejando a tragédia iminente, tentando captar qualquer detalhe que pudesse virar manchete. A porta da sala onde o delegado se reunia com sua equipe se abria e fechava em intervalos irregulares, revelando rostos tensos, mapas marcados com canetas vermelhas, anotações soltas, fotos impressas e copos de café quase intocados. Foi nesse ambiente carregado que surgiu o primeiro sinal concreto, não exatamente uma pista clara, mas um indício inquietante de que algo maior estava em jogo. Tudo começou quando um morador apareceu na delegacia visivelmente abalado. Seu nome era Osmar, um pescador conhecido na região, homem simples, acostumado com a rotina dura do mar. Ele entrou segurando o boné nas mãos, apertando-o com força, como se fosse seu único ponto de equilíbrio naquele momento. Seu rosto estava pálido, e seus olhos evitavam olhar diretamente para o delegado quando começou a falar. Eu não sei se tem relação com o menino, mas acho que vocês precisam ver, disse com a voz embargada. Os policiais, que até então lidavam com uma sequência interminável de informações inconsistentes, olharam para ele com um misto de esperança e cautela. Qualquer coisa, qualquer detalhe, qualquer mínima possibilidade de conexão naquele momento valia ouro. O delegado pediu que ele explicasse melhor, mas Osmar hesitou.
Respirou fundo várias vezes, como se buscasse coragem para falar. Então, finalmente, contou que havia escutado algo estranho na madrugada, vozes, passos acelerados e o barulho de um carro partindo apressado. Disse que não conseguiu identificar quem eram nem o que diziam, mas sabia que não era normal. A rua em que morava era tranquila, especialmente à noite. Qualquer barulho fora do comum chamava a atenção, e, naquela madrugada, havia chamado. Mas não foi isso que mais chamou a atenção da polícia. Osmar continuou a explicar que, pouco antes de amanhecer, enquanto caminhava até o barracão onde guardava seus equipamentos de pesca, encontrou algo jogado perto de um trecho de mata rala, não muito longe dali. Ele fez uma pausa longa antes de continuar, como se estivesse escolhendo as palavras certas, com medo do impacto que causariam. Eu acho que era uma peça de roupa. Uma criança não deixaria aquilo ali sozinha. O delegado pediu que ele os levasse até o local imediatamente. O grupo não perdeu tempo. Em poucos minutos, estavam todos seguindo o pescador pelas ruas estreitas ainda úmidas do sereno da madrugada. Enquanto caminhavam, o murmúrio da cidade começava a ganhar forma. Pessoas nas portas cochichando, outras observando em silêncio, outras rezando baixinho. Sabiam que a polícia não sairia tão cedo por uma simples coincidência. Algo havia sido encontrado. Algo que talvez pudesse esclarecer ou complicar ainda mais o desaparecimento do pequeno Evandro. O local indicado por Osmar ficava próximo a uma área conhecida pelos moradores como um caminho de passagem, um espaço aberto que ligava a rua principal a um pequeno trecho costeiro. Não era exatamente um lugar isolado, mas também não era frequentado à noite. A vegetação baixa escondia facilmente qualquer objeto esquecido ali. Quando chegaram ao ponto exato, o pescador apontou para o chão. Ali, parcialmente coberta por folhas secas e terra úmida, estava uma pequena camiseta infantil, amarela, com estampa de desenho. Os policiais se aproximaram lentamente, tomando cuidado para não pisar ao redor. Um deles, usando luvas, recolheu a peça com delicadeza. A mãe havia descrito exatamente essa camiseta na noite anterior. Por alguns segundos ninguém disse nada. Todos apenas observavam o tecido amassado e sujo, como se estivessem diante de algo sagrado e terrivelmente devastador. "Tem certeza que foi encontrada aqui?" perguntou o delegado, tentando manter a voz firme. Osmar assentiu vigorosamente. "Sim, senhor. Estava do jeitinho que eu mostrei. Não mexi em nada." O delegado sabia que aquilo mudava tudo. Até então, era como se Evandro tivesse sido engolido pela própria cidade. Não havia rastro, movimento, testemunha que visse algo realmente relevante. Agora, havia uma peça concreta, física, que confirmava que o menino havia passado por ali ou que alguém o havia levado até ali. Quando a camiseta foi guardada para a perícia, os policiais iniciaram uma varredura completa na área. Vasculharam cada centímetro, cada folha, cada pedaço de terra. Marcaram o perímetro com fitas amarelas. Recolheram amostras de pegadas, embora a terra fofa e irregular dificultasse qualquer identificação imediata. Viraram pedras, examinaram raízes, verificaram galhos quebrados, marcas de solado, qualquer coisa que sugerisse passagem humana. Foi então que um dos agentes chamou o delegado com urgência. "Senhor, veja isso aqui." Próximo à margem de um pequeno barranco, havia uma marca funda no solo, como se algo, ou alguém, tivesse sido arrastado. Era um sulco irregular, mas suficientemente profundo para não ser confundido com marcas naturais da vegetação. O delegado se ajoelhou, tocou o solo com a luva e analisou a direção da marca. Ela seguia por alguns metros e desaparecia logo adiante, perto da parte onde a vegetação se tornava mais densa. O coração do delegado batia acelerado, não pela esperança de encontrar Evandro ali, mas pelo medo crescente do que aquilo poderia significar. A camiseta encontrada, a marca no solo, o relato de vozes na madrugada, o barulho de carro acelerando. O que antes parecia um desaparecimento confuso começava a ganhar contornos perturbadores. Não havia mais dúvida de que alguém havia levado Evandro, e não o fizera de maneira improvisada. A forma como a peça de roupa estava posicionada sugeria não apenas descuido, mas intenção. Era como se tivesse sido abandonada ali para despistar, confundir ou manipular a investigação. A mãe, quando soube da camiseta encontrada, desabou por completo. Seu choro ecoou por toda a delegacia, atravessando paredes e atingindo todos que estavam presentes. O som era uma mistura de desespero, dor e a pior angústia que uma mãe pode sentir, a incerteza. Saber que a roupa do filho havia sido encontrada sem ele era pior do que não saber de nada. Era como receber um recado indireto, um aviso cruel de que Evandro estava sim nas mãos de alguém e que esse alguém tinha controle da situação. Do lado de fora, a cidade já fervilhava. A notícia se espalhou como fogo. Moradores começaram a se aproximar da área cercada, oferecendo ajuda, fazendo perguntas, propondo teorias, entrando em pânico. A polícia precisou afastar várias pessoas e reforçar o perímetro para evitar contaminação da cena. Mesmo assim, a sensação de que havia algo muito errado se espalhava rapidamente. Havia um clima de paranoia no ar,
Todos suspeitavam de todos. Portas começaram a ser trancadas com mais força. Crianças passaram a ser vigiadas com rigor. E rumores perigosos, começaram a surgir entre sussurros. Enquanto a manhã se transformava em tarde, o delegado reuniu sua equipe para analisar friamente o que haviam encontrado. O rapaz do setor de perícia explicou que seria preciso tempo para identificar qualquer resquício na camiseta, suor, pele, sangue, fibras, e que os resultados não seriam imediatos. Outro policial relatou que não havia câmeras funcionais nessa região da cidade naquela época, o que dificultava qualquer tentativa de rastrear movimentos ou veículos suspeitos. E outro lembrou que o barulho do carro ouvido pelo pescador poderia ser de qualquer pessoa, ou poderia ser exatamente o que estavam tentando esconder. Mas foi quando um dos investigadores trouxe uma informação adicional que todos ficaram em silêncio. Perguntei aos moradores da rua lateral. Alguns notaram ontem, pouco antes do desaparecimento, um carro branco passando devagar pela área. Uma Paraty antiga, rodas escuras. Não reconheceram quem estava dentro. A partir daquele momento, a investigação ganhou outra dimensão. O que até então parecia um caso de desaparecimento começou a tomar forma de algo mais sombrio, planejado, organizado e possivelmente ligado a um grupo ou indivíduo que conhecia bem a região e seus pontos fracos. O delegado ainda não sabia, mas aquele seria apenas o primeiro dos muitos sinais sombrios que marcariam o caso de Evandro para sempre. Quando o relógio marcou 48 horas desde o desaparecimento de Evandro, o clima em Guaratuba já tinha mudado completamente. O que no início parecia ser uma daquelas tragédias comuns, uma criança que se afasta, se desorienta ou se esconde sem saber a dor que causa, agora começava a mostrar rachaduras tão profundas que nem mesmo os policiais mais experientes conseguiam ignorar. O delegado Cláudio, um homem conhecido pela frieza profissional, observava cada detalhe com crescente inquietação. Ele já tinha visto muitos casos de desaparecimento, mas algo naquele cenário não se encaixava, como se cada peça estivesse propositalmente deslocada por mãos que sabiam exatamente o que estavam fazendo. A primeira coisa que começou a incomodar foi a falta de rastros. Evandro era uma criança ativa, inquieta, elétrica, e crianças assim sempre deixam marcas, vestígios, pegadas, qualquer coisa que indique o caminho seguido. Mas ali, entre a casa simples da família Ramos e o colégio próximo, não havia absolutamente nada. Nenhuma pegada identificável na terra úmida do terreno baldio, nenhum fio de roupa preso nas cercas de madeira podre, nenhum arranhão nas árvores do caminho onde as crianças sempre batiam os galhos correndo. Era como se ele tivesse simplesmente se dissolvido no ar. A segunda coisa que chamou a atenção da polícia ocorreu quando uma equipe vasculhou a mata atrás do colégio e encontrou sinais de movimentação recente, não de uma criança, mas de adultos. Marcas de botas impares, impressões profundas na terra indicando peso, e até restos de cigarros recém-apagados. Um policial mais jovem comentou que aquilo poderia ser de qualquer pessoa, afinal, trabalhadores rurais passavam por ali, mas o delegado Cláudio discordou. Não havia marcas de enxadas, sacos ou ferramentas, apenas pisadas, muitas pisadas, como se pessoas tivessem esperado ali, observado dali, preparado algo dali. E foi nesse ponto que o caso começou a tomar um cheiro de emboscada. O clima dentro da delegacia ficou pesado. Policiais andavam de um lado para outro carregando documentos, relatórios mal datilografados, depoimentos confusos, enquanto o delegado tentava organizar a avalanche de informação. As pressões aumentavam. A cidade inteira estava em estado de choque. Os moradores já não cochichavam, falavam abertamente em sequestro, em ritual, em vingança, em monstros da vida real. E a família Ramos apenas observava, cada dia mais destruída, cada dia mais desesperada. Juarez, o pai, insistia que aquilo não era coincidência. Ele repetia, em voz rouca, que não foi descuido, não foi acidente, alguém pegou meu menino, enquanto segurava a camiseta infantil que ainda tinha o cheiro fraco de sabão caseiro e sol. A polícia, finalmente, começou a concordar. O delegado então decidiu fazer algo que havia evitado até aquele momento. Voltou ao local onde Evandro tinha sido visto pela última vez, ao lado do portão da escola. Ele examinou tudo com os próprios olhos, o chão duro, o muro baixo, a pequena porta lateral pela qual as crianças entravam e saíam. E foi ali, parado em silêncio, que ele percebeu algo que ninguém tinha comentado. A porta lateral estava com a fechadura parcialmente quebrada, não arrombada, mas forçada com técnica, o tipo de dano discreto que só quem sabe o que está fazendo consegue produzir. Ele chamou um dos investigadores e pediu um registro. O policial respondeu que aquilo já tinha sido anotado, mas que ninguém sabia há quanto tempo estava assim, e que talvez fosse apenas desgaste. Mas o delegado não acreditou. Aquilo era recente. Era preciso ser cego para não ver. Quando a notícia da fechadura se espalhou, Guaratuba teve a confirmação que temia. Não era um desaparecimento comum. Não era um menino perdido. Era algo maior, mais escuro, mais calculado. Algo que envolvia gente que sabia como mover-se sem ser vista, que conhecia os horários, as rotinas, as brechas, as vulnerabilidades. Isso fez nascer, dentro da polícia, uma angústia nova,
Se aquilo era um sequestro planejado, então talvez Evandro jamais tivesse tido chance de reagir. E foi nesse ponto que outra descoberta abalou completamente a investigação. Durante a busca em uma área mais afastada da mata, 2 voluntários encontraram algo enrolado entre as raízes de uma árvore torta. Era uma sacola plástica, suja de terra e folhas, com marcas de umidade. Dentro dela, um chinelo infantil, pequeno, simples, barato, do tipo que qualquer família humilde compraria numa feirinha de bairro. Mas no solado havia algo ainda mais perturbador, uma mancha escura, quase seca, quase imperceptível, mas suficiente para deixar os investigadores em silêncio. O chinelo foi imediatamente levado para análise. Ninguém disse que era sangue, ninguém precisou dizer. Todos sabiam. A polícia começou a montar um mapa detalhado com horários, locais, depoimentos, rotas prováveis. E quanto mais eles montavam aquele quebra-cabeça, mais percebia-se que alguém havia se antecipado a tudo. Alguém observava a família Ramos, seus hábitos, o trajeto das crianças, os momentos em que Evandro ficava vulnerável. Era como se tudo tivesse sido cronometrado, do horário em que ele saiu de casa ao instante exato em que a cidade estava distraída. A chuva fina que caía naquela tarde parecia uma cortina entre a cidade e a verdade, e ninguém sabia ainda o que estava por vir. Nesse ponto, começaram a surgir rumores entre os próprios policiais. Rumores sobre um grupo fechado, difícil de nomear, difícil de confirmar, mas presente na boca dos moradores há décadas. Pessoas falavam baixinho, como se temessem ser ouvidas pelo próprio ar. Fofocas sobre rituais, sobre poder, sobre figuras influentes da cidade que tinham suas mãos em tudo. Era o tipo de conversa que o delegado Cláudio desprezava, mas até ele, que não acreditava em superstição, sentiu o peso daquela coincidência mórbida. Uma criança desaparecida sem rastros, uma fechadura quebrada, pisadas de adultos na mata e uma cidade que já tinha um histórico sombrio de histórias que nunca deveriam ser contadas em voz alta. E então um elemento novo apareceu, um carro. Uma testemunha, uma mulher que evitou se identificar no início, afirmou ter visto um veículo branco parado perto da escola pouco antes de Evandro desaparecer. Um carro que não pertencia a ninguém dali. Um carro com película escura e um motorista que não parecia estar esperando alguém comum. Mas quando os investigadores perguntaram mais detalhes, a mulher hesitou. Mudou detalhes. Se confundiu. Parecia com medo. Parecia observar as janelas, como se algo pudesse ouvir. A polícia anotou o depoimento, mas percebeu, ela sabia mais do que dizia. Esse depoimento foi suficiente para que o delegado começasse a trabalhar com a hipótese mais temida, o envolvimento de mais de uma pessoa. Ninguém faz um sequestro limpo, sem ruídos, sem rastros, sem testemunhas, sem alardes, sem apoio, não sozinho, não sem planejamento. E se havia mais gente envolvida, isso significava que Evandro poderia ter sido levado rapidamente para um carro, para outro local, para um cativeiro ou para algo muito pior. A sensação de urgência tomou forma. A polícia aumentou as buscas, trouxe cães farejadores de outra cidade, organizou varreduras mais profundas pela mata. Mas os cães empacavam, hesitavam, seguiam trilhas que se perdiam abruptamente. Isso só reforçava a teoria do carro. Evandro foi colocado em algum veículo e levado para longe antes que qualquer pista tivesse chance de se formar. O delegado Cláudio encarou o quadro branco na sala de investigações, coberto de fotos, horários, setas e mapas. Nada fazia sentido. Tudo fazia sentido. Era como se o caso brincasse de avançar e recuar ao mesmo tempo. Cada nova pista surgia como uma sombra, clara demais para ser ignorada, escura demais para ser compreendida. Ele já tinha visto crimes cometidos por pessoas cruéis, por pessoas desesperadas, por pessoas doentes, mas aquilo tinha método, tinha intenção, tinha cálculo. E isso significava que o tempo estava contra eles. Foi então que algo crucial emergiu da análise dos peritos. A fechadura da porta lateral do colégio não tinha sido apenas forçada, tinha sido manipulada por alguém com experiência, talvez até com ferramentas apropriadas. Não era um arrombamento improvisado, não era oportunismo, era ação profissional. Isso mudou tudo. A linha de investigação agora deixava totalmente de lado a hipótese de um acidente ou um sumiço infantil espontâneo. Evandro não havia se perdido, ele havia sido levado. E pela primeira vez desde o início da tragédia, a polícia reconheceu oficialmente que estava diante de um sequestro. Um sequestro inteligente, provavelmente planejado com antecedência. E essa constatação trouxe um silêncio pesado para dentro da delegacia. Porque quando há sequestro, há motivo. E quando há motivo, há alguém por trás. E quando há alguém por trás, há algo muito maior acontecendo. Algo que a polícia de Guaratuba talvez não estivesse preparada para enfrentar. O delegado respirou fundo. Olhou para a janela, onde o fim da tarde tingia o céu de um laranja sujo. Ele sabia que, a partir daquele momento, a investigação deixaria de ser apenas policial. Seria política, social, talvez até espiritual, pelo que dizia a população mais supersticiosa. Ele sabia que estava pisando em um terreno perigoso, onde qualquer passo em falso poderia custar-lhe mais do que sua carreira.
E foi nesse exato instante que, pela primeira vez, ele teve certeza absoluta. O caso de Evandro não era um desaparecimento comum. Era o começo de algo muito maior. Algo que Guaratuba jamais esqueceria. Com. As ruas de Guaratuba, naquela noite silenciosa, pareciam carregar um peso estranho, como se algo invisível pairasse sobre a cidade. As pessoas falavam baixo, como se temessem acordar alguma coisa que permanecia adormecida desde o desaparecimento de Evandro. O comentário nas esquinas já não era mais apenas sobre um menino perdido, era sobre um mistério que começava a envolver a todos, sem exceção. Enquanto os dias passavam, a família do menino se agarrava à esperança com unhas e dentes, recusando-se a acreditar que Evandro pudesse estar longe ou em perigo. Cada pessoa que batia a porta, um vizinho, um jornalista, um voluntário, um policial, era recebida com aquela mesma expectativa quase desesperada, como se alguém enfim trouxesse respostas. Mas as respostas nunca vinham. Apenas mais perguntas, mais teorias, mais histórias que alimentavam a angústia coletiva. O cheiro das roupas de Evandro ainda estava presente no quarto dele, misturado ao perfume suave do sabonete infantil que ele usava, e a mãe não permitia que nada fosse tocado. O quarto se tornou um espaço congelado no tempo, preservado como se Evandro estivesse prestes a voltar a qualquer instante. O brinquedo preferido, um carrinho vermelho com a pintura descascando, repousava na mesa de cabeceira, como se aguardasse as pequenas mãos que o empurravam pelo chão da sala. Era como se a casa inteira fosse um corpo que segurava a respiração, esperando uma notícia, um milagre, uma explicação. Mas do lado de fora, a cidade fervilhava. Grupos de moradores percorriam trilhas, matas, terrenos baldios, praias e vielas. As lanternas cortavam o escuro como flechas, e a cada sombra suspeita o coração de todos disparava. Cachorros farejadores eram chamados. Helicópteros sobrevoavam a área. A imprensa começava a se aproximar, farejando a história trágica que estava se formando. E com a imprensa vinham especulações, algumas verdadeiras, outras absurdas, que se espalhavam depressa como fogo em palha seca. E foi nesse ambiente carregado que o primeiro boato sério surgiu. Um pescador, desses velhos calados que conhecem cada curva da maré, jurou ter ouvido algo estranho na madrugada do desaparecimento. Ele disse que havia escutado gritos abafados vindos de um ponto da mata, não muito longe do centro. Na hora, pensou ser algum animal ferido. Mas depois que o menino sumiu, as peças começaram a se encaixar de um jeito incômodo demais para ser ignorado. O pescador contou o que sabia para um grupo de voluntários, e em minutos a informação já estava correndo pela cidade. A polícia, pressionada, acionou novas equipes e voltou a percorrer trilhas que já haviam sido vasculhadas. A mata era densa, cheia de ruídos, e parecia esconder tanto quanto revelava. A cada passo, galhos eram quebrados, folhas se agitavam sob as botas dos agentes, e o cheiro de terra molhada tomava conta do ar. Era um clima quase sufocante, como se a natureza estivesse tentando proteger algum segredo antigo. Até que, numa dessas novas incursões, algo chamou a atenção de um policial novato. Não era grande nem chamativo, mas destoava completamente do ambiente. Um pedaço de tecido, pequeno, rasgado, amarelo, idêntico ao detalhe da camiseta que Evandro usava no dia em que desapareceu. O policial segurou o tecido com as mãos trêmulas, sentindo o peso simbólico daquele fragmento. O silêncio entre os outros agentes foi imediato. Ninguém ousava respirar fundo. Ali, diante deles, estava a primeira pista concreta desde o desaparecimento. Mas junto com a descoberta veio algo mais. Uma sensação estranha, quase física, de que aquilo não era apenas uma pista, era um convite. Um convite para mergulhar num labirinto ainda mais escuro do que qualquer pessoa de Guaratuba poderia imaginar. E cada passo dali em diante passaria a revelar partes de uma história que mudaria para sempre não apenas a vida da família do menino, mas também a própria cidade, que se veria arrastada para o centro de um dos casos mais controversos e perturbadores do Brasil. E o mais impressionante, ninguém ali, naquela mata silenciosa, tinha a menor ideia do que estava prestes a emergir. A notícia sobre o pedaço de tecido encontrado na mata se espalhou por Guaratuba com a velocidade de uma faísca em terreno seco. Em poucas horas, todos os moradores pareciam saber da nova pista, e cada pessoa reagia à sua maneira. Havia quem levantasse hipóteses, quem desconfiasse de forças ocultas, quem culpara em vizinhos, quem responsabilizasse a polícia, e quem preferisse se calar, temendo que falar demais atraísse uma verdade difícil de encarar. Mas o clima que se formou era unânime, algo estava profundamente errado na cidade. A polícia sabia disso, e talvez por isso tenha optado por agir de forma rápida e silenciosa. O fragmento de tecido foi enviado imediatamente para análise, e equipes retornaram à mata antes que curiosos chegassem ao local e contaminassem a cena. Mas a mata era traiçoeira, cheia de trilhas que mudavam de aspecto com a chuva, raízes escondidas, clareiras que pareciam abertas por mãos humanas e outras que pareciam simplesmente existir no meio do nada. A busca se transformou em uma espécie de ritual diário, com agentes caminhando lado a lado, olhos atentos aos detalhes mais ínfimos, pegadas, galhos quebrados, marcas no solo, objetos esquecidos.
Enquanto isso, a família de Evandro lutava com a sensação de que cada segundo perdido poderia significar um abismo maior entre eles e o menino. A mãe já não conseguia dormir. O pai mal conseguia comer. A casa, antes viva, parecia se dissolver diante da ausência, cada canto ecoando uma lembrança, cada fotografia servindo como lembrete doloroso de uma rotina que havia sido arrancada à força. Era como se o tempo tivesse estagnado ali dentro, enquanto lá fora a cidade inteira parecia andar em círculos. E então surgiu o segundo boato, dessa vez mais perturbador. Um adolescente afirmou ter visto um carro estranho circulando repetidamente pela região central dias antes do desaparecimento. Descreveu o veículo como antigo, de cor escura, com vidros levemente embaçados, e disse que o motorista parecia estar observando as crianças que brincavam no campo de futebol improvisado da praça. O garoto nunca conseguiu identificar o rosto do motorista, apenas os olhos, que, segundo ele, não piscavam. A informação foi repassada à polícia, mas como tantas outras, parecia vaga demais para se transformar em evidência concreta. Ainda assim, o depoimento acendeu um novo tipo de alerta. Não era mais apenas um menino desaparecido. Era a possibilidade de que alguém estivesse rondando a cidade. Alguém com intenções nebulosas, talvez até premeditadas. Começaram a surgir relatos antigos, histórias que haviam sido enterradas, esquecidas ou ignoradas, mas que agora voltavam à superfície com força renovada. Uma criança que quase fora abordada meses antes. Um homem desconhecido visto perto de escolas. Uma figura andando pela orla tarde da noite, sem direção aparente. O tipo de histórias que isoladamente não significam nada, mas juntas formam um mosaico inquietante. Enquanto isso, os investigadores se aprofundavam na mata. O local onde o tecido fora encontrado passou a ser minuciosamente mapeado, cada centímetro registrado. E foi durante uma dessas varreduras, dias depois, que um policial mais experiente percebeu um detalhe que havia escapado aos olhos de todos. Uma área em que a vegetação parecia um pouco mais baixa, como se alguém tivesse pisoteado o mato recentemente. Ele se abaixou, afastou as folhas úmidas, e ali encontrou marcas sutis, mas claras, de algo arrastado. Não eram marcas profundas, mas suficientes para acionar um pressentimento. O silêncio que tomou conta do grupo naquele momento foi absoluto. Cada agente sabia que estava diante de algo que poderia mudar tudo. As lanternas foram direcionadas, o solo cuidadosamente analisado, e a trilha de arrasto parecia seguir em direção a uma parte mais fechada da mata. Os policiais avançaram com cautela, quase prendendo a respiração, como se qualquer movimento brusco pudesse dissolver as pistas. Era preciso ter calma, era preciso ter precisão, era preciso ter coragem. E enquanto avançavam, o ar parecia mais denso, a mata mais silenciosa, a sensação quase palpável de que estavam se aproximando de alguma verdade, e que talvez essa verdade fosse mais sombria do que qualquer pessoa de Guaratuba estava preparada para enfrentar. As lanternas continuaram iluminando o caminho, as marcas se tornaram mais claras, as suspeitas mais fortes, e a cada passo, a cidade inteira parecia estar presa àquele movimento, aguardando o que seria encontrado e temendo profundamente que fosse justamente aquilo que todos temiam desde o início, o pior. O feixe de luz percorreu lentamente o chão. Primeiro, encontrou folhas reviradas. Depois, um pedaço de roupa parcialmente encoberto pela lama. E então, finalmente, a verdade cruel emergiu. O local revelava sinais claros de que ali havia acontecido algo terrível. Um dos agentes, com a voz falhando apesar de anos de experiência, chamou pelo investigador responsável. A cena que se abria diante deles não deixava margem para dúvidas. Eles estavam diante do desfecho mais temido. A mata, antes apenas cenário, agora se transformava em testemunha silenciosa de um crime brutal. Cada detalhe, as marcas no chão, o tecido rasgado, a terra remexida, contavam uma história que ninguém queria ouvir. O policial mais jovem afastou-se alguns passos, incapaz de suportar o peso emocional daquele instante. Outro agente tirou o boné e o segurou contra o peito, num gesto involuntário de respeito e dor. Era como se toda a floresta tivesse parado para observar aquele momento que mudaria Guaratuba para sempre. Quando a confirmação veio através do olhar devastado de um dos peritos, não foi necessária nenhuma palavra. O silêncio, mais uma vez, disse tudo. Uma onda de tristeza percorreu a equipe, deixando cada rosto marcado por uma mistura de raiva, impotência e compaixão. Eles sabiam que, a partir daquele momento, a vida de uma família estava prestes a ser destruída com uma notícia que jamais deveria ser dada a nenhum pai, a nenhuma mãe. Sabiam que a cidade inteira sentiria o impacto. Sabiam que aquilo não terminaria ali, que agora começava uma batalha ainda mais dolorosa, a busca por respostas, por justiça, por verdade. A informação foi transmitida pelo rádio. Do outro lado da linha, o silêncio que se seguiu fez o ar parecer mais pesado ainda. A comunicação oficial seria feita com cuidado, mas todos presentes sabiam que aquela notícia teria força para quebrar pilares, desencadear revoltas, reacender teorias, despertar medos. Os agentes começaram a isolar a área, registrando cada detalhe, cada centímetro, cada evidência. Era necessário documentar tudo, mesmo quando cada detalhe machucava mais do que o anterior.
De volta à cidade, a notícia começou a se espalhar antes mesmo da confirmação oficial. Alguém ouviu algo do rádio da viatura, alguém viu a movimentação, alguém contou para alguém, e em poucas horas Guaratuba estava novamente tomada por um clima quase palpável de desespero. A família de Evandro foi amparada, mas não havia abraço, palavra ou silêncio capaz de preencher o vazio que se instalou ali. A dor era tão profunda que parecia ultrapassar as paredes da casa e atingir qualquer pessoa que passasse pela rua. Quando a confirmação oficial finalmente foi dada, a cidade se dividiu entre luto, indignação e medo. As teorias, já inúmeras, explodiram de vez. Para alguns, aquilo era obra de algo planejado, organizado, escondido há muito tempo. Para outros, era um ato isolado de alguém perturbado. O que ninguém sabia era que aquele seria apenas o início de uma das investigações mais controversas, traumáticas e debatidas da história do Paraná. Um caso que não apenas devastaria uma família, mas dividiria especialistas, tribunais e o país inteiro por décadas. A mata testemunhou o fim de uma busca, mas também o início de um mistério ainda maior. A investigação, que deveria trazer clareza, apenas mergulhou a todos em ainda mais dúvida. As narrativas não batiam. As confissões geravam mais perguntas que respostas. As teorias se multiplicavam como sombras projetadas por uma vela tremulante. E assim, o caso Evandro deixou de ser apenas um crime. Tornou-se um espelho desconfortável, apontando para erros, injustiças e segredos que, por décadas, permaneceram no subterrâneo da história brasileira. Quando a noite finalmente caiu sobre Guaratuba, muitos moradores fecharam suas portas um pouco mais cedo. Outros deixaram luzes acesas sem admitir o motivo. Pais abraçaram seus filhos por mais tempo do que o habitual. E mesmo aqueles que nunca haviam conhecido Evandro sentiram, de alguma forma, que tinham perdido algo também. Algo que não tinha nome, mas que pesava pesado como o silêncio que invadiu a cidade. E é aqui que a verdade mais difícil aparece. Em casos assim, o tempo não cura. O tempo repete. Repete perguntas nunca respondidas. Repete injustiças nunca reparadas. Repete feridas que, mesmo depois de décadas, ainda não cicatrizaram. O caso Evandro não terminou naquela mata. Não terminou nos tribunais. Não terminou nos livros. Não terminou nos documentários. E para muitos, talvez nunca termine. Porque enquanto houver lacunas, enquanto houver versões que não se encaixam, enquanto houver suspeitas sufocadas por silêncio, o caso continua vivo, latejando. Esperando por respostas que ainda não chegaram. E assim, deixo uma pergunta, não para o caso, mas para nós. Será que a verdade, quando finalmente aparece, liberta? Ou apenas revela que algumas feridas nunca deveriam ter sido abertas? Esse é o peso do caso Evandro. Esse é o peso de uma história que marcou uma família, uma cidade inteira, mas de um país.